Boa noite a todos, que Jesus dentro boa noite a todos, que Jesus dentro da sua infinita misericórdia possa nos abençoar, nós possamos aqui nesta noite estar de coração aberto e mente aberta para o aprendizado. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Pois bem, nós vamos ler aqui, hoje nós vamos começar do Livro dos Espíritos. Eu achei melhor. Nós estamos na segunda parte, no capítulo 1, aonde que fala dos espíritos, na questão 125. Que nesse capítulo, olha só, a gente estava falando sobre a questão que Kardec estava muito curioso a respeito da progressão dos espíritos, porque uma das duas propostas que a doutrina apresenta é que nós somos criados simples e ignorantes e através das experiências nós vamos adquirindo conhecimento. E aí Kardec, dentro dessas questões, ele estava querendo entender essa questão do caminho do mal, né? E a gente vai entender que o mal é a ignorância, né? Então, ele quer dizer, ele está curioso, né? Kardec é curioso para entender essa questão. E ele pergunta assim, lá na questão 125, os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade do que os outros? É aquela coisa, aqui de novo está nos trazendo um princípio das penas eternas. Por quê? Olha só. Nós estamos sempre fazendo julgamento, condenando ao inferno, ao céu e aquela coisa toda, né? Só que a doutrina espírita, ela traz para nós que todos os espíritos um dia irá alcançar a superioridade. Então, sermos espíritos perfeitos, isso aí é uma fatalidade. Todos, mas todos mesmos, um dia será um espírito superior. Só que, dentro dessa jornada, o caminho vai ser mais longo. Então, aí o Espírito da Verdade responde assim, sim, mas as eternidades lhe serão mais longas. E Kardec faz uma notinha para a gente entender em que sentido essa palavra eternidade estava sendo usada. Então, olha só, por estas palavras, as eternidades se deve entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termos não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Então, olha só, para a gente entender como que é o processo. Os espíritos inferiores, eles não conseguem compreender a dimensão da vida. Então, o que acontece? Ele vai achar que aquele período é uma eternidade. Só que não. Porque ele preso naquela situação, ele vai achar que é uma eternidade, por causa da sua ignorância e a falta da compreensão da vida eterna, né? Chegada ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que o outro? É uma coisa que às vezes a gente não entende também. Às vezes a pessoa passa pelo caminho da ignorância, faz um monte de coisa e de repente ela melhora.
né? E é isso que Kardec quer saber. Aquele que fez aquele caminho, mas ele, como que Deus o vê? E é uma reflexão e tanto para a gente pensar como que é. Porque me vem à memória a parábola dos dois irmãos, ou do filho pródigo. Aquele que saiu, foi para o mundo, foi viver as coisas do mundo e depois voltou. E o outro irmão que ficou questionou a respeito do como que ele foi tratado quando ele voltou. Porque na nossa mente, olha só, na nossa mente nós consideramos que se nós estamos agindo bem, nós merecemos tratamento diferente. Complexo, né? É difícil a gente entender isso. Por que é difícil? Por causa da nossa falta de entendimento de realmente o que é a vida e qual que é o processo que nós estamos inseridos aqui na Terra. Então, essa nossa ignorância da vida, a gente faz a separação. E muitas vezes vira e fala assim: ah, fulana aprontou, e agora virou santo. E a gente não perdoa. A gente critica, aponta o dedo. É muito complicado essa parte. Queríamos que as penas fossem eternas, né? Para os outros, não para nós. E isso é uma coisa muito interessante. Teve até uma menina na internet, ela tinha, ela 18 anos, a Isabel Veloso, né? Câncer, ela estava um câncer raro, que não estava tendo coisa, mas ela já tinha feito transplante, e ela resolveu viver a vida e fazer um acompanhamento, aquela coisa toda. E o médico tinha dado 6 meses de vida para ela. Só que ela se curou. Agora os outros estão se achando traído. Quer dizer, então, que ela tinha que ter morrido. A internet está caindo, que ela se curou. Ela Eles estão falando curou? que ela estava mentindo. Oi? Ela curou? Sim. Olha que bênção! Não, os outros estão falando que ela estava mentindo, que ela estava se sentindo traída. É muito complicado. Então, todo mundo estava desejando a morte dela e não a cura. É estranho. É muito estranho o nosso pensamento. Quando eu falo nosso pensamento de humanidade, se uma pessoa se cura, a gente tem que comemorar, né? Só que agora está sob controle, ela engravidou e está indo. E aquilo, o povo, tanto é que agora ela afastou de rede social. O pessoal estava, como se diz, em vez de comemorar a vitória, né? Porque o caso dela estava assim, meio complexo. Não, ela nos traiu, ela nos enganou. É muito, a natureza humana é algo assim muito complicado da gente entender. E vai nessa questão aqui que Kardec está perguntando. Só que, olha só o que o Espírito da Verdade responde. Deus olha de igual maneira para os que transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes, não eram mais do que simples espíritos. Esse entendimento, gente, conseguir absorver esse ensinamento
esse conhecimento é uma liberdade muito grande. A gente conseguir aceitar isso, que Deus nos vê tudo igual. Até aqueles que transviaram, Aí a gente fica pensando, mas eu sou tão bom, por quê que Deus vai olhar o ruim e o bom? Então aí a gente entra na filosofia, mas por que que eu sou bom? Estou querendo ganhar alguma coisa por ser bom? Não é fácil. A dimensão da vida é algo assim, muito distante de nós ainda. Nós Da queremos nossa... ganhar um bônus hora. Pois é, e ainda competir com o outro. Nós ainda, a grandeza da vida, a gente ainda não compreendeu. Qual que é a grandeza da vida? Ainda estamos engateando ainda para entender qual que é o propósito da nossa existência, né? Olha só, aí lá na 127, os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência, como em moralidade. Então, outro conhecimento que, se a gente absorver, também a gente vive mais feliz. Se a gente conseguir assimilar esse conhecimento de que nós fomos todos criados iguais nas nossas faculdades intelectuais. Por quê? Pelo que no meu entendimento, depois eu vou ler aqui para vocês a notinha de Kardec. No meu entendimento, o intelecto ele vem como um instinto e a moral ela é desenvolvida. Por quê? Porque a moral ela vai depender de muitos fatores. Do local, da civilização, porque moral é a regra do bem conviver no local onde você está. Então, ela vai sendo desenvolvida pelas experiências, pelo contexto da sua reencarnação, aquela coisa de acordo com a sua cultura, né? Então, olha só o que Kardec explica aqui para nós. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Gostou? Aí a gente entende o quê? Se eu faço as coisas corretas, não quer dizer que eu sou um espírito evoluído. Não quer dizer. Né? Não tem, é certo, maus pendores, mas preciso adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Então, mesmo escolhendo o caminho do bem, nós vamos ter que passar pela experiência da vida material. Não adianta a gente querer correr. Nós temos que ir para o mundo. Nós temos que viver as experiências. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem a transição da infância à madureza. Então, todos nós estamos inseridos dentro deste processo da vida material, das experiências. E essas experiências é tudo que acontece no nosso dia a dia, né?
Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Então, a gente vai entender que, desde a criação, nós vamos definindo qual o caminho que nós desejamos seguir. Assim eu entendi. Desde o início da criação, nós já podemos, assim, já traçando o nosso roteiro, né? Então, tem espírito, aí a gente vai ver a responsabilidade nossa. Aí nós vamos entender isso aqui quando fala assim, eu tô fazendo isso porque eu tô sendo influenciada por espírito. Não, eu tô sendo influenciada por mim mesma, né? Aí a gente vai entender a questão da dualidade, a questão da luz e sombra que nós somos. É a questão da sombra que existe dentro de nós e que a gente corre dela, mas ela existe, essa dualidade, né? Alguma dúvida sobre isso? Aceitarmos que a nossa sombra, gente, é um trabalho muito árduo. Aceitar que nós somos sombra e luz. E a nossa sombra, ela a gente vai jogando ela para o inconsciente. A gente não permite, não admite, e ela fica lá escondidinha, fazendo pressão, né? E às vezes muita coisa acontece por causa disso, dessa nossa falta de aceitação daquilo que a gente é. Não quer dizer que a gente vá manifestar essa sombra toda, né? A gente tem que ter o controle, é tomar consciência que a gente tem e ter o controle sobre ela. Esse que é o desafio. Beleza? Alguma pergunta sobre essas questões? Semana que vem nós já vamos entrar na questão dos anjos e demônios. Nós vamos entender os anjos e os demônios. Como que a doutrina espírita traz essa questão, que de certa forma é a dualidade também, o bem e o mal. Certo? Então, agora, o capítulo 11, o item 11 do capítulo 24, a candeia debaixo do alqueire, que vem muito essa passagem do Evangelho, ela chega muito a complementar essa questão dos espíritos aqui, essa questão do espírito mal, que desde o início, aquela coisa toda, ele vai escolhendo, tem espírito que desde o início ele vai escolhendo o caminho do mal. Então, isso pode acontecer, gente. O espírito, desde a sua criação, usando seu livre-arbítrio, ele fazendo as suas escolhas, né? Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, agora a gente vai ver e compreender melhor a presença de Jesus na Terra. Por que que Jesus veio, né? Você lê para nós, Cláudia? Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 11. Os sãos não têm necessidade de médico. Jesus está na mesa na casa desse homem, Mateus,
Aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: Porque vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo ouvido, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. São Marcos, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Microfone. O que te chamou a atenção nessa passagem? Que palavrinha? É porque aqui ele está julgando, né? Que o outro é mau, né? Leva uma vida má, né? E Jesus está falando que não tem nada. Me perdi. Segue, passo. O que é uma pessoa de má vida? O que vocês acham? Má vida pode ser muita coisa, né? Pode falar, Rosana. E depende do meio onde ele vive, que para nós é uma má vida, para outro pode não ser. Tudo vai do conhecimento, daquilo que foi aprendido, porque para nós temos a plena consciência que roubar, matar, criar situações difíceis para as outras pessoas é errado. Mas será que aquele que mora num lugar completamente diferente, que tem outras experiências junto com a sua comunidade, isso é considerado errado? Ou é uma sobrevivência, uma subsistência? É muito subjetivo o que é certo e o que é errado. E a Isso. gente muitas vezes fica julgando, né? É isso. E aí que é o problema. Porque o que o outro está fazendo é no meu ponto de vista que eu vou julgar. Se ele está certo ou se ele está errado, né? E o meu ponto de vista pode também não estar certo. Sim. Pois porque os publicanos a gente já sabe, né? A gente já sabe que era um ódio gratuito, porque eles tinham uma função que não era aceita pelos judeus, que é o cobrador de imposto. Aí a gente fica pensando a questão dos ódios gratuitos. Quando o outro tem uma função, que aquela função é algo que eu não acho correto, eu já considero ele excluído. E quantas coisas a gente pega esse viés para a gente estar observando, né? Mas o publicano, ele estava obedecendo à lei daquele local, dos governantes. É outra coisa também muito difícil da gente entender. É essa questão da função de cada um, daquilo que ele é obrigação dele. Não, você está falando aí, eu estou assim. E depois Jesus fala, né? Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Então, ele senta com aqueles que talvez ele está considerando que são os doentes, que precisa de aprender com ele, né? Seria isso? Eu viajei. Não, mas as passagens do Evangelho é para a gente estar refletindo. O que me chamou a atenção foi essa questão dessa classificação de má vida. O que é uma má vida? Má vida pode ser muita coisa.
igual a Rosana disse, uma vida fora dos padrões estabelecidos por uma sociedade. Agora tem outro detalhe mais sério, a questão da sobrevivência, no local aonde que vive. O instinto de sobrevivência tem que prevalecer muito grande. Então, e isso, quando a gente vai observando a nossa sociedade, a diversidade que existe nesse nosso mundo, a gente tem que falar assim, não, deixa eu cuidar da minha vida. Porque de lá eu não dou conta. Eu não dou conta, né? E isso incomoda às vezes, incomoda muito, porque a gente vendo uma pessoa viver uma vida diferente da gente, nos incomoda, né? E essa classificação de má vida, né? Vou eu falar de novo, né? E essa semana aconteceu uma coisa comigo, e assim, o que eu mais aprendi com a situação é de aceitar as pessoas. E que a gente, no nosso dia, a gente, né? Todo mundo fala como é que Jesus agiria nessa situação. E muitas vezes a gente não coloca isso em prática. E eu fiquei trabalhando muito isso. Meu Deus, eu não posso julgar. Então, vamos silenciar, vamos pedir, né, Deus para tirar esses pensamentos ruins da minha cabeça, de não ficar julgando as pessoas, e aceitar que era o necessário, que foi feito necessário, que quem não fez porque não tinha condições, ou porque não estava preparada para lidar com a situação. Então, assim, foi um ano bem assim, complicado, mas que no final eu consegui perceber que eu fiz porque eu tinha condições de fazer, e o outro não teve, ou teve na condição que ele podia, sabe? Então, assim, foi nada melhor do que estudar evangelho, tá, gente? Pois é, mas aí tem uma outra pergunta que a gente tem que se fazer. Por que que o comportamento do outro está me incomodando tanto? É isso também. Porque se a gente conseguir, lógico, a gente não está falando de coisas sérias, que nos prejudica, que nos lesa, isso aí a gente tem que tomar postura. Uhum. Não estou falando nesse nível, né? Estou falando coisas que não são tão sérias, mas que afeta a gente também. Mas afeta pela nossa falta de fazer essa pergunta. Por que o comportamento do outro está me incomodando tanto? E assim, a gente fazendo essa pergunta, a resposta vai vir. E a gente tem que estar preparada para ouvir. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado de criar padrões de comportamento, porque de repente a gente corre o risco de mascarar-se, de criar fantasia e ilusão. No caso, eu gostaria de xingar, mas Jesus não ia xingar, então não vou xingar. Aí o que eu faço com isso? Engulo. Porque se eu conseguisse, se eu tivesse essa virtude, eu nem iria questionar. Eu não iria fazer. Mas aí você não precisa fazer isso com o outro, mas você pode fazer em um momento só para te libertar. Você escreve, você xinga no banheiro, você não sei o quê. Você não pode fazer com o outro. É E a aquela. pior Não, maneira, né, é você
ficar mentalizando aquilo que você queria falar e não falou. Eu acho que é muito pior, porque você emana energia muito pior do que se tivesse xingado naquela hora. Não, a gente tem o viés da educação, né, dona Rosana? Que a gente tem que o verniz, né? Eu estou falando mais a gente com a gente mesmo. É. E essa energia é ruim para a gente, porque envenena o sangue da gente. Você tem que colocar ela para fora de alguma forma. É. Porque se a gente jogar para cima do outro, ela vai voltar de forma dobrada. Ou então não xingar palavrão, falar assim, ô abençoado, ô Deus te abençoe, meu filho. Porque a gente tem que saber lidar com as nossas emoções. Se eu sentir raiva, nós estamos tão presos a uma coisa, a essa questão da perfeição, que a gente não se permite sentir raiva. A gente acha que eu não estou falando de jogar para cima do outro, mas eu estou falando da gente se permitir sentir. Porque eu posso sentir a raiva toda e arranjar um jeito de expandi-la, ou através de exercício físico, ou alguma coisa, uma atividade, mas é assumir que ela existe, ela aconteceu. O juiz nos diz para sair correndo de perto, para não se complicar mais. Né? E essa coisa, então, é como se diz, a gente aceitar que nós somos doentes é o primeiro passo. Mas só que a cura, ela não vai vir na hora que eu quero. E qual que é o remédio? A gente vai praticando até a hora chegar e falar assim, nossa, isso aqui não está me levando a lugar nenhum. Então, deixa eu mudar meu comportamento, deixa eu mudar meu entendimento das coisas, deixa eu buscar como é que eu lido com isso. Porque senão a gente vai ficar só no instinto. Os nervos adoecem. Mas isso é muito bom também, Noemi, da gente ver que, assim, como que hoje eu estou melhor do que o ano passado, né? Por quê? Porque a gente teve esse autoconhecimento de enxergar quais são as nossas sombras, né? De lidar com ela, de controlar. Então, assim, se ano passado eu xinguei o ano todo, esse ano eu já não xinguei tanto. E aí você vê e olha assim, nossa, como que eu já melhorei, né? Não estou lá no topo. Não, como que eu já consegui entender a vida? É a gente entender. Entender a vida. Buscar esse ensinamento que Jesus nos fala. E isso é muito interessante que, assim, todas as questões dos nossos dilemas a gente encontra na Bíblia, né? Tem resposta, tem no Livro dos Espíritos. E a gente que está na doutrina, que tem esse conhecimento, que tem essa opção de buscar, tem um conflito e vai lá e busca, já nos ajuda demais, né? Então, a pessoa tem dom de pensar, vou pegar a Bíblia, vou ler, vou ver o que Jesus quer me responder. E ele responde, porque ali está todas as situações que a gente vive há milênios, né? E ainda estamos aqui, pelejando com as mesmas coisas. Mas porque, é bom olhar para trás que a gente já melhorou. Porque, na verdade, as nossas grandes dificuldades nos relacionamentos. É nos relacionar com o outro. É o nosso desafio maior. A vantagem do homem da caverna, né? Ficava lá, sozinho no canto dele. Só que, olha só para você ver como é que o negócio não é fácil. Nós temos a necessidade de conviver, nós temos, como se diz, esses embates, eles fazem parte da vida, nós temos o compromisso de nos preservar,
cuidar de nós, da nossa mente, dos nossos sentimentos, para que o outro não nos atropele, porque uma pessoa que gosta da gente não quer dizer que de repente ela vai fazer um mal para a gente, né? Então, não é fácil. E pelo que os Espíritos dizem aqui, nós temos que passar por essas experiências, sendo boa, sendo mal. Só que sendo mal, vem mais dobrado ainda. Vem dobrado, porque a dor, ela é um mecanismo de libertação do espírito. Então, eu ser bom, o que vai me ajudar? Vai me dar força para vencer as lutas. Né? Esse que é o X da questão. Mas não vai me tirar dos embates. Mas vai me dar força para me aguentar. Agora, se eu não sou uma pessoa boa, se eu busco só o mal, aquilo ali vai chegar potencializado de uma forma que eu não vou dar conta. Vai ficar muito mais difícil. Que aí eu posso entrar no processo da desesperança, e a desesperança nos afasta de Deus, porque a gente começa a questionar a sua existência. Aí o negócio fica ruim, mas fica ruim que não dá nem para explicar. Né? Então, é como se a gente entender que nós somos todos iguais, independente da vida que o outro está lá vivendo, ele também é filho de Deus, ele também vai receber as bênçãos de Deus, que Deus nos trata a todos iguais. Agora, aonde que a gente quer estar? Aí vai ser a nossa escolha. Como que a gente quer estar? Aí é o nosso livre-arbítrio, né? Beleza? Mais uma coisinha. Eu saí do mundo animal, uma onça, e estou virando a gatinha, tá? Só para descontrair, gente. Tem certeza que não tem um porco-espinho nesse meio? Ah, deve ter, né? Eu vou mandar tenho. aqui. Eu vou mandar o vídeo de um gato, de um gatinho que estava um pitbull subindo a escada. O gato olhou para ele assim, um gatinho pequenininho, mas ele despencou da escada de susto com o gato. O gato não é fácil não, viu? De repente eu tô só Ai, ai. Aqui, tem gato, minha filha, que é do demônio, viu? aí mesmo. É como se diz, mas a gatinha tá bacana, se tratar com carinho, fica mansa. Mas, e vou te falar outra coisa, né? A minha foi embora, eu não dei muita atenção para ela, ela foi embora, minha gata. Mas quem mora com gato aprende muita coisa, viu, gente? É um animal que ensina muita coisa pra gente. Ele não é fácil, E não. eu, particularmente, o gato não me atrai. Eu não gosto de gato. Não sei por quê, mas não gosto. Vou aprender a amar o gato ainda. Tá vendo? Eu tenho que melhorar, eu tenho que aprender a amar o gato. Mas ele é como se diz, cada animal, ele tem a sua particularidade, tem o seu jeito, igual no caso. Eles dominam a gente. O gato, ele vira seu dono. E quando eu não aceitei que ela fosse minha dona, ela ficou com raiva e foi embora. Nem a gata, Noêmia, nem... Não, aqui, todo dia ela queria sair pro terreiro, aí eu abri a porta. Na hora que era 3h, 3h30 da manhã, ela ficava miando, eu abria a porta, ela entrava, dava uma volta e saía. Aí um dia, com muito frio, falei, eu não vou levantar, não. Não vou levantar para abrir porta para gato, não. Ela não voltou mais. Eu também não procurei, não. Uhum. Falei, se quer, que vá.
Mas não é fácil, não, viu? Mas cada um tem o seu jeitinho, né? Mas eles são muito adoráveis. Eu gosto. Então vamos encerrar, né? Agradecendo a Jesus, a Mãe Santíssima, a espiritualidade amiga, nosso anjo de guarda, que nos ajude nessa nossa jornada aqui por este planeta, nos dando discernimento, sabedoria, para que nós possamos fazer melhores escolhas, que nós possamos ver em nosso semelhante o nosso irmão, que nós possamos não julgar, aceitar que cada um viva a vida da maneira que deseja, que cada um possa ter essa liberdade de ser o que é. Abençoe as nossos lares, Senhor, abençoe a Fraternidade Mundo Luz, abençoe a cada um que neste momento necessita desse amparo, dessa sustentação, para seguir em frente, sempre confiante nas promessas do Cristo. Se conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Que sejamos fortes. Amém. Amém.